O treinador do Porto continua insatisfeito com a profundidade do plantel, principalmente na defesa. O Porto continua à procura de soluções que encaixem na exigência de Farioli, mas nem tudo são más notícias, há mais recuperados para o jogo com o Rio Ave. Começando por esse jogo com o Rio Ave, o jogo é já na sexta-feira, está quase, e este jogo marca o início de um ciclo de 3 jogos fora para o Porto muito importantes. Esse ciclo depois completa-se com mais um jogo em casa contra a Estrela Vermelha para a Liga Europa e depois o jogo em casa com o Benfica e depois então sim a paragem para seleções mais uma vez, mas vai ser um ciclo muito complicado com estes 3 jogos fora, é essencial que o Porto vença. Farioli tinha aqui uma decisão complicada para tomar, ou fazia mais treinos para entrosar mais a equipa, para preparar melhor para o jogo com o Rio Ave, ou então dava mais folgas aos jogadores, porque realmente a equipa estava muito cansada no jogo com o Nacional. Acabou por optar aqui por uma solução híbrida, porque ele deu um dia de folga à equipa, depois retomou os treinos, mas deu mais um dia de folga aos internacionais, exceto o Pablo Rosário, que me deixa aqui com a dúvida, que o Pablo Rosário realmente deve ter essa capacidade física muito acima da média, por isso que o Farioli gosta tanto dele, porque ele mesmo tendo ido para as seleções não teve direito a essa folga. No entanto, todos os outros internacionais tiveram folga, o que prova mais uma vez que realmente aquela exibição com o Nacional, o Porto não dava para mais, não ia conseguir colocar mais intensidade no jogo, precisamente por ter sido pausas para as seleções. Eu também já disse aqui no vídeo de ontem, eu acho que não dava para exigir muito mais, porque mesmo os rivais do Porto também tiveram muitas dificuldades, com o Braga a perder, o Benfica a empatar e o Sporting a ganhar ao Famalicão, também com muitas dificuldades, porque realmente essa pausa de seleções deixou as equipas mais vulneráveis, principalmente as equipas grandes, porque têm muitos internacionais. E o Porto tinha ainda um fator pior em relação aos seus rivais, que era o número de lesões, que não parava de aumentar, foi uma verdadeira razia. Esta semana ainda não houve nenhuma lesão nova, depois da lesão do Neuen. O Neuen Pérez, que teve então a ruptura do tendão daqueles. Ontem muita gente deixou nos comentários que realmente não foi só o Pedro Emanuel e o Danilo, foi também o Elton. E depois eu lembrei-me realmente desse jogo em Alvalade, que o Elton também teve a ruptura do tendão daqueles. Havia alguém que falava que essa lesão, apesar de ser a mais temida e a mais grave e a mais difícil de recuperar, não é impeditiva de continuar uma grande carreira. Alguém falava aí do exemplo do Fernando Gomes, que teve essa lesão no Sporting Gijón e depois no Porto, conseguiu ser eleito o Bota de Ouro já depois dessa lesão. No entanto, é uma lesão complicada. Eu hoje vi as declarações do Pedro Emanuel a dizer que foi muito complicado de recuperar. Ainda conseguiu jogar depois, mas terminou a carreira logo a seguir. Jogou apenas mais 15 jogos depois da lesão. Mas é como o Pedro Emanuel dizia, o Pedro Emanuel tinha 31 anos, o Neuen Pérez é ainda um jovem e isso faz toda a diferença. Era aquilo que eu também dizia sobre as lesões. O Samu recuperou muito rápido e muito contra as previsões, que davam mais tempo de recuperação. Precisamente porque é jovem, tem essa vontade e o corpo reage de forma diferente em relação, por exemplo, à lesão do Luuk de Jong, que vai demorar mais. O Luuk de Jong já tem 35 anos. Mas o Neuen Pérez começa então agora a recuperação. Em princípio não joga mais esta época, mesmo que consiga recuperar bem. O Pedro Manuel parece que também no tempo dele teve uma segunda operação, porque a primeira não correu bem, o que dificultou ainda mais a recuperação dele. Mas esperemos então que o Neuen Pérez recupere rápido. E esta lesão, sendo a mais grave, também é mais preocupante, porque o Farioli não quer ter apenas 3 centrais, quer ter 4. Daí o Porto ter chamado o Gabriel Braz, ele está totalmente integrado na equipa principal. Deve ficar pelo menos até janeiro se o Porto não conseguir contratar mais nenhum central. E o engraçado é, como dizia aqui alguém também nos comentários há uns vídeos atrás, o Farioli não aposta nos jogadores jovens nem na equipa B. São sempre o último recurso. Eu acho que o destino do Gabriel Braz aqui é ser o 5º central, porque eu acho que o Pablo Rosário vai sempre contar à frente dele. No entanto, o Farioli quer ter opções, quer ter número, mas realmente eu acho que ele usa mais os jovens e a equipa B. Por uma questão de número no treino, depois na hora de apostar neles acho que não aposta tanto. E a prova disso foi o Pedro Lima, que não foi aposta no jogo contra o Nacional. O Pablo Rosário mostrou-se muito limitado a defesa de direito. Claro que não comprometeu na defesa, mas também não tem aquele ataque, não consegue recuperar tão rápido. Mesmo subindo só até ao meio campo, não consegue recuperar rápido. O Pedro Lima teria essas características, mas provavelmente o Pedro Lima tem algumas deficiências defensivas, como sabemos, porque ele é um lateral muito ofensivo e muito jovem, e o Farioli não arrisca a apostar em jovens, aposta apenas pelo certo, assim como ele também não aposta em jogadores que recuperaram de lesão ou que têm dúvidas da sua condição física. O mesmo acontece com os jovens. Se ele tiver dúvidas de alguma questão, ele não os coloca a jogar. Mas dentro de todas as más notícias, o Farioli tem aqui uma excelente notícia, que é o Willian Gomes está recuperadíssimo. Ele já podia ter sido convocado para o jogo com o Nacional, não foi, mas agora vai jogar contra o Rio Ave, está apto. E a grande notícia do dia é que o Martim Fernandes já treina integrado, ou seja, ele pode ter aqui um lateral direito mais rápido do que esperava, e isso vai aliviar muito a pressão. Já pode contar mais com o Pablo Rosário então como central, e pode ter um lateral de raiz, um jogador que ataca mais, que é mais da confiança dele, que faz mais aqueles equilíbrios do lado direito, melhora muito mais, claro. Eu acho que o Alberto Costa
é o principal. Acho que ele é melhor que o Martim, pelo menos nesta fase. Também o Martim ainda está em crescimento, mas sem dúvida que será uma grande notícia quando o Martim estiver apto para jogar. Apesar de tudo, o Porto continua no mercado à procura de um central que seja um jogador livre. Pode também ser um lateral, mas é principalmente um central. Todos aqueles nomes que já falamos nos outros vídeos continuam em cima da mesa, só que é complicado porque o Farioli quer um jogador que entre diretamente na equipa e isso é muito difícil com jogadores livres. E o Porto vai então arranjando estas soluções de recurso. O Tomás Pérez, que acaba por ingressar, integrar o plantel e já não vai jogar o Mundial Sub-20 nem ficar na equipa B, vai ficar na equipa principal. Ontem também tínhamos muitas dúvidas e de facto nos comentários vocês também partilharam da minha dúvida se o Tomás Pérez será lateral direito, 6 ou central. Também ainda não sabemos muito bem se ele tem qualidade ou não, porque ele tem tido muito poucas oportunidades. Não parece ser o estilo de jogador que o Farioli gosta, mas quando chegava como uma grande promessa. E fica aqui a dúvida se ele é bom ou não. Um pouco a imagem do Denis Bull, que entrou bem contra o Nacional, mas ainda não teve a oportunidade para mostrar se é bom ou não. Mas eu acho que vai ter agora, porque o De Jong ainda vai demorar a recuperar, e como eu disse, na Liga Europa, eu acho que o Samu não vai aguentar jogar campeonato da Liga Europa o tempo todo, e o Denis Bull vai começar a jogar mais, e vai ter as oportunidades dele na posição dele, que é avançado centro. E claro que estes problemas na defesa não são com os titulares, são mais com as opções de profundidade do plantel, porque a dupla de centrais está aqui formada, Bednarek e Kivior. Eu acho que eles só não jogaram melhor naquele jogo, porque principalmente o Bednarek mostrou muito cansaço por causa dos jogos das seleções. Acho que o Rio Abel já vem com outra rotação, já tiveram mais dias de descanso. Também o Kivior já teve mais alguns treinos, não vai ser muitos, mas vai ter mais alguns com a equipa. O Kivior, mesmo sem treinar com a equipa, praticamente fez uma excelente exibição com o Nacional. Distribuiu muito bem o jogo. O Farioli diz que exige muito dos centrais, que eles sabem construir jogo. Eu acho que esse foi um dos fatores que fez com que o Fábio Cardoso e o Zé Pedro saíssem, embora agora o Farioli com certeza gostava de contar com eles, agora que não tem o Neuer, mas realmente ele quer essa distribuição de jogo. O Kivior mostrou sair muito bem com bola, excelentes passes, não fez nenhuma falta, fez várias recuperações de bola, deu pouco nas vistas, mas mostrou ter aquela classe de um central que não compromete, pareceu confiante, seguro, para um defesa central que ainda não tinha treinado com a equipa praticamente, entrou muito bem. Portanto está aqui a dupla de centrais e não há dúvidas. No lado esquerdo da defesa, que já há mais dúvidas, muita gente concordava comigo ontem, que eu dizia que achava que o Zaidu deveria jogar com o Rio Ave de início, porque acho que o Zaidu tem entrado bem e parece estar em melhor forma que o Francisco Moura, não colocando em causa a qualidade do Francisco Moura, mas acho que em termos de forma atual o Zaidu parece estar melhor. E apesar de todas as baixas, todas as lesões, todos os problemas, o Porto continua em primeiro, isolado, com 5 vitórias seguidas, que é o recorde do Farioli, o treinador do Porto. Apesar dos problemas na defesa, continua apenas com um golo sofrido, com um autogol de Nuno Pérez contra o Sporting, o que é incrível e bate muito certo com a carreira do Farioli no Nice. Eu estava a ver os números do Farioli no Nice e ele aguentou 13 jogos sem perder. É verdade, teve ali alguns empates, mas também o Nice não é o Porto tem outra exigência, pode ser que ele consiga aqui um recorde maior de vitórias. No entanto, ele está muito parecido nesse aspecto com os números do Nice, porque também não sofreu golos com o Nice, sofreu muito poucos golos. E de facto, nota-se que é um treinador que treina muito bem a defesa, também porque ele tem essa exigência principalmente com a defesa. E realmente está a resultar muito bem. O Porto está com uma defesa muito boa, apesar das lesões. Sofrer apenas um golo em 5 jogos é muito bom, tendo em conta até que o Porto já jogou contra equipas muito difíceis. O Vitória de Guimarães, o Sporting, equipas que costumam marcar golos ao Porto e que desta vez o Sporting, apenas com o autogol de Nuno Pérez, e as outras equipas nem marcaram nenhum golo. Ontem, no final do jogo das lendas da Seleção Nacional, no estádio do Sporting, o Bruno Alves, ex-central do Porto, dizia que também está muito empolgado com este Porto. Ele fazia uma análise que eu acho que está correta. Ele dizia que o Vilas Boas teve um primeiro ano um pouco para se adaptar, para entender quem é que estava com ele, quem é que não estava. Ele tocou muito nesse aspecto psicológico. Ele disse que numa equipa é essencial que haja boas relações humanas. Eu acho também que era isso. Eu acho que havia ali jogadores do Porto que não confiavam muito na estrutura e depois havia outros também, os tais excedentários, que não estavam tão comprometidos com a equipa precisamente por esse desgaste psicológico que eu dizia. Eu acho que foi muito isso. Jogadores que estavam há muito tempo entre titularidade e não ser opção durante muitas épocas sem mostrar o seu real valor, estavam já desgastados. Realmente o Vilas Boas entendeu bem isso, e aquilo que o Bruno Alves dizia, que os reforços chegaram muito bem acompanhados para entrar já com o espírito do Porto, com o espírito de solidariedade, o espírito de luta, de querer sempre mais, e nota-se isso. Realmente acho que o Bruno Alves faz aqui uma boa análise, e realmente a verdade é que o Porto este ano está muito melhor. Eu acho que tem aqui também muito o dedo do Farioli, o treinador chegou aqui com tudo, ele conseguiu analisar os pontos fracos da equipa da época passada e praticamente eliminá-los todos. Eu acho que coisas básicas como uma equipa conseguir não perder a bola, ter a posse de bola, que era uma coisa que falhava muito na época passada, e este ano é uma coisa, voltou a ser um fator básico, e a equipa tornou-se muito mais perigosa, com muito mais intensidade, com processos mais rápidos, mais eficazes, mais objetivos,
Mas não é só isso, é também a atitude que mudou, porque em jogos como com o Nacional, em que o Porto não conseguiu pôr essa intensidade, em que a equipa estava cansada, em que tinha muitas contrariedades, muitas baixas, a equipa não baixa a ambição, não baixa o seu padrão de querer ganhar o jogo, como dizia o Samu, seja como for, tem que ganhar o jogo. Isso é uma mentalidade diferente da época passada, e por isso é que o Porto está em primeiro, uma coisa que não acontecia há 3 anos. E eu penso então que agora com a recuperação do William Gomes, o Porto vai ganhar mais uma opção para a lateral direita. Eu continuo a achar que o PP é uma excelente opção para a lateral direito, só é preciso que ele queira jogar naquela posição. Eu acho que é um pouco isso, acho que ele não quer. Mas com esta notícia de que o Martim Fernandes já treina condicionado, poderemos ter o Martim já para a Liga Europa, por exemplo, e aí então já teremos bastantes opções para o lado direito. Martim a titular a lateral direito. A opção do PP poder jogar tanto a lateral como a extremo, o William Gomes como suplente ou até como titular também no lado direito, já dá aqui mais umas opções. Sem nunca esquecer que o próprio Rodrigo Mora também pode fazer aquela posição de extremo direito. Claro que não é a sua posição predileta, ele puxa muito para o pé direito e ele joga melhor se for do lado esquerdo, porque consegue rematar e criar mais perigo, no entanto ele consegue jogar a extremo direito. E também aquele lado direito do Porto vai estar sempre salvaguardado enquanto tiver o Froholt, que é aquele jogador que enche aquela zona do campo, que consegue atacar, defender, que causa ali os desequilíbrios todos, que corre por 3 ou 4, como dizia o Farioli. Muito importante esse jogador. E acho que enquanto o Porto tiver o Froholt, pode ir trocando entre Pablo Rosário ou outro jogador que seja preciso para o lado direito, pode fazer adaptações enquanto tiver Froholt, porque acho que o Froholt garante ali muita coisa, que no caso de faltar Froholt, aí sim, eu não sei até que ponto o Froholt vai aguentar ser sempre titular, mas neste momento eu olho para a equipa do Porto e acho que o Froholt tem que ser titular nos jogos todos. Não sei se ele vai aguentar 2 jogos por semana. Ele tem mostrado uma capacidade física acima da média, apenas com 19 anos, mas parece estar acima dos outros em termos físicos. Ele consegue realmente correr o jogo todo sem mostrar desgaste. Bem sei que no jogo com o Nacional ele não foi tão exuberante, mas eu acho que não foi só o facto de ter jogado pelas seleções, não foi tanto o cansaço. Eu acho que foi também as marcações do Nacional, porque o Rodrigo Mora estava muito mais solto, livre de marcação, e assim mais cansado, porque poderia ter desequilibrado mais. Eu acho que o Nacional apostou muito e bem em marcar o Froholt, é de facto o jogador a marcar, e também é preciso ter cuidado com isso. O Porto tem mantido o Froholt sempre na mesma posição no meio campo, e isso começa a dar referências aos adversários, começam a entender como é que o Porto joga. Não sei se o Porto vai aguentar a época toda com o Froholt apenas naquela posição. Mesmo que no jogo com o Nacional, o Froholt já teve ali jogadas em que foi ao lado esquerdo, para tentar fugir um pouco da marcação. E tem esses 2 fatores. Será que o Froholt aguenta a época toda a ser indiscutível e insubstituível no lado direito do meio campo? E se os adversários não se vão adaptar ao seu estilo de jogo, com marcações mais duras em cima dele e conseguindo anular o jogo dele? Porque eu acho que quem conseguir anular o Froholt consegue anular grande parte do Porto. Ainda assim, claro que é como diz o Eustáquio, este Porto vale muito mais pelo coletivo. Basta ver que não é só o Froholt, o Borja Sainz também parece sempre ligado à corrente, embora já tenha mostrado desgaste numa ou outra vez, ao contrário do Froholt, que parece nunca se cansar. Mas realmente eu acho que são os 2 grandes reforços do Porto desta época, o Borja Sainz e o Froholt. Eu sei que o Kivior e o Bednarek também trouxeram outra estabilidade à defesa, mas o Porto foi uma equipa que nos últimos anos teve sempre dificuldade para marcar golos e agora tem um médio e um extremo esquerdo que, além de goleadores, tem essa objetividade de chegar à área, de criar perigo e que tem essa capacidade física de correr muito, estar sempre ligados à corrente, desequilibrar muito, desgastar muitas defesas, uma coisa que o Porto já não tinha há muito tempo. Ontem alguém comentava com piada em relação a esse jogo das lendas da seleção, que o Pepe e o Quaresma ainda tinham lugar no Porto, ainda podiam jogar. E eu acho interessante, e já fiz esta comparação algumas vezes, que o Borja Sainz me lembra um pouco o Quaresma e que o Bednarek me lembra um pouco o Pepe. Acho que o Porto desta época tem jogadores e tem jogo para criar mais referências como o Pepe e o Quaresma. Apostaria aqui no Froholt, no Bednarek e no Borja Sainz. Atenção que o Kivior ainda chegou agora, já mostrou muita classe, também pode ser mais uma referência. E talvez daqui a uns anos vamos falar de alguns jogadores desta equipa. Se a equipa continuar com esta intensidade, com certeza vamos continuar a falar deles. O próprio Samu ficou muito desgastado, a imagem dele desgastou-se muito na época passada, porque foi uma época muito em baixo e ele sendo o avançado, ainda por cima tendo todo aquele poderio que ele tem físico, dá muito nas vistas, e aquele emocional dele, que nem sempre é o melhor, ficou um bocado desgastado, mas eu acho que até o próprio Samu pode se tornar uma grande referência do clube. O próprio William Gomes, que também já foi muito comparado ao Hulk, pode daqui a uns anos também ser essa grande referência do clube. Rodrigo Mora, que é também um grande candidato. Eu acho que quando o Rodrigo Mora encontrar a sua forma de jogar dentro do estilo do Farioli e explodir de vez, vai também tornar-se essa referência que vamos para sempre falar dele. Rodrigo Mora, que no jogo com o Rio Ave vamos ter a confirmação se tirou o lugar ao Gabri Veiga ou não. Eu acho que o Rodrigo Mora só ainda não tirou a titularidade do Gabri Veiga por causa do jogo das seleções. Porque o facto de ele ter sido convocado para o Sub-21 fez com que ele não fizesse
as 2 semanas de treino com a equipa, enquanto o Gabri Veiga estava lesionado. Isso teria dado muita vantagem, porque o Farioli valoriza muito os jogadores que treinam, que fazem o treino completo antes dos jogos. E o facto também dele com o Nacional estar mais cansado fez com que não brilhasse tanto, e o próprio Gabri Veiga entra bem na segunda parte, dando ali mais músculo ao meio campo. Então fica aqui ainda a dúvida. Contra o Rio Ave acho que vai ser a prova dos 9. Vamos entender quem é realmente o 10 titular, se continua a ser o Gabri Veiga ou se vai ser o Mora. E eu ainda gostava mais de ver o Mora como opção ao Borja Sainz, ou até como opção ao Samu como falso 9. Porque eu acho que o Mora ser obrigado a defender é um desperdício do seu talento. No entanto, ele já mostrou que tem disponibilidade para isso e ele não vira a cara à luta, e sempre que jogou tanto contra o Sporting como o Nacional, ele correu muito para defender também, o que eu acho que lhe tira depois um pouco de clarividência na frente, principalmente quando se nota que ele está cansado, como estava com o Nacional. Isso faz muita diferença nos jogadores da frente. Como vimos, por exemplo, naquela jogada do PP, que ele podia ter marcado o golo ou podia ter passado ao Zaidu e faz o remate por cima, faltou-lhe clarividência. E isso acontece muito com os jogadores da frente quando eles são muito obrigados a defender, quando se exige muito deles fisicamente e depois eles não têm capacidade psicológica para decidir no momento da finalização. Isso faz diferença. E embora o meio-campo do Porto pareça estar muito estabilizado com Varela e Froholt, eu ainda acho que numa altura em que o Porto tenha mais opções para a defesa e o Pablo Rosário esteja mais livre, ele é bem capaz de ser o 6 titular. Porque nós vimos com o Nacional que o Farioli teve que tirar o Varela muito cansado, apesar de não ter jogado nenhum jogo pela seleção da Argentina, ele fez muitas viagens. E o Pablo Rosário parece ser esse jogador que não se cansa, um bocado a imagem de Froholt, claro que não com a mesma capacidade técnica, mas o Farioli gosta muito de jogadores com essa capacidade física, e o Pablo Rosário, não tendo nem descanso e continuando a treinar com o Porto, mesmo depois de jogar pela sua seleção, e eu ainda acho que mais para o meio da época é bem possível que tire a titularidade ao Varela, apesar de eu considerar que o Varela está a jogar muito bem naquela posição, mas vai pelo menos ser uma luta aqui muito grande entre eles os dois para ver quem vai ser o titular. E também voltando à questão do Froholt, talvez o Pablo Rosário seja o suplente de Froholt. Isto é um pouco complicado de se dizer porque ele não tem as mesmas características que o Froholt, mas uma vez que o Pablo Rosário tapa buracos quando não há mais nenhuma solução, eu acho que o Froholt, se tiver que sair da equipa, não há nenhuma solução. Acho que tanto o Eustáquio como o Gabri Veiga não têm características para ficar no lugar do Froholt, nem o Rodrigo Mora, então provavelmente será o Pablo Rosário. Ontem alguém lamentava que realmente o Porto não tivesse contratado o Kenneth Taylor ou outro médio qualquer de características mais parecidas com o Froholt, porque realmente eu acho que em janeiro o Porto vai voltar a tentar algum médio assim, porque é realmente curto ter apenas o Froholt ali para o lado direito do meio campo com aquelas características. A título de curiosidade, também vi hoje uma entrevista do Diego Reis, o central do Porto do tempo do Lopetegui, que acho que também fez uma época com o Sérgio Conceição, se não me engano, mas depois deixem nos comentários, eu acho que ele fez uma época. Lembro-me dele, a recordação que eu tenho dele é que ele entrou no jogo com o Bayern Munique como surpresa, a lateral direito adaptado, e o Porto perdeu com uma goleada muito pesada, e ele falava dessa transferência para o Porto, em que era naquela altura em que o Porto e o Benfica disputavam muito os jogadores e ele optou por ir para o Porto. Achei engraçada a coincidência dele aparecer agora com declarações numa altura em que o Porto quer adaptar centrais ou médios, a lateral direito também, que tem poucas opções, como aconteceu nesse jogo com o Bayern Munique. Mas acho que é de má memória esse jogador, acho que o Diego Reis nunca se afirmou no Porto e também acho que não teria lugar neste Porto do Farioli. E agora eu quero saber de vocês, se vocês acham que o Porto vai conseguir esse central que o Farioli tanto quer no mercado de jogadores livres, e quem seria esse jogador? Tem que ser um jogador que entre de caras nesta equipa. Não é fácil encontrar um jogador com essas características no mercado de jogadores livres. Qual é a vossa expectativa para o jogo com o Rio Ave? Se acham que o Porto já vai voltar então com toda essa intensidade, uma vez que os internacionais tiveram direito a 2 dias de descanso e já devem estar mais recuperados. Se vocês concordam com as opções do Farioli para o 11 inicial, se acham que ele vai operar alguma revolução para o jogo com o Rio Ave ou se vai manter os mesmos jogadores, se acham que esta equipa é capaz de aguentar agora este calendário mais apertado, se mesmo com pouca profundidade do plantel, se vocês confiam nestes jogadores para ganhar os 3 jogos. Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.